Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live, estamos ao vivo e trazendo mais uma palavra, mais uma mensagem para você nesse dia. E eu quero pedir para que você esteja aí conosco, dando o seu like, compartilhando também essa mensagem, inscrevendo-se no nosso canal, para que você esteja participando conosco também, fazendo essa obra maravilhosa. E quero também passar para você o meu blog, oliveiremarcia.com.br, e que você vai também ali ser abençoado. Muito bem, vamos para a palavra de hoje, está lá no livro de Isaías, no capítulo Isaías 61, nós vamos falar sobre o Espírito de Deus. Olha só o que diz aqui, Isaías 61, no versículo 1 em diante, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha só, mas qual que é a nossa vantagem, nós que nos dias de hoje nós temos sobre tudo isso que já aconteceu na época de Isaías para os dias de hoje? Hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Hoje o Espírito de Deus está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida, e Ele é o nosso guia, Ele é aquele que direciona a nossa vida nos dias de hoje, porque Jesus, Ele nos concedeu o seu Espírito. Por isso que nós hoje podemos pregar o Evangelho, nós podemos orar pelos cativos, nós podemos orar pelos enfermos. Por quê? Porque Deus nos concedeu essa autoridade através do Espírito Santo. E muitas pessoas, elas não conseguem entender isso. Vamos lá para o versículo 2. Diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Olha só, gente, preste atenção. Deus nos concedeu. O que significa a vingança de Deus? A vingança de Deus significa que Deus hoje Deus nos deu essa autoridade. Deu autoridade a todo aquele que nele crê, todo aquele que entregar a sua vida a Ele, através do seu Filho Cristo, recebe essa autoridade. E essa autoridade quem é? É o Espírito Santo. É o Espírito dele que é essa autoridade que está sobre a nossa vida, e que você também pode ter essa autoridade. Todo aquele que é selado, que é batizado no Espírito Santo, tem essa autoridade de orar, pelos cativos, de orar pelos enfermos, de orar pelas pessoas que estão com problemas espirituais. Todos nós que cremos nele, todos nós que entregamos a nossa vida a ele, lá no 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão uma coroa em vez de cinzas, e o óleo de alegria. Olha só o que significa o óleo de alegria. Você é uma pessoa que é triste, cheia de doença, cheia de enfermidade, cheia de problemas. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você não pode ser mais uma pessoa triste.
Você tem que ter alegria, porque Ele traz essa alegria para a nossa vida. E quando nós recebemos essa alegria, então nós agradamos a Deus. Porque Deus, Ele quer nos ver alegre, feliz. Por isso que Ele nos concedeu o seu Espírito. Que antes o Espírito vinha sobre o homem. Era sobre, não era dentro do homem. Hoje nós temos esse privilégio de receber o Espírito de Deus dentro do nosso coração, em nossas vidas. Você já imaginou, né? Você já pensou nisso? Que Deus, Ele está apto a nos trazer essa alegria todos os dias da nossa vida e que o Espírito dele é que vai fazer acontecer os milagres, os prodígios através de nós. Porque Deus tem que usar alguém. Deus tem que usar o homem. Faz isso, a vida do ser humano, para a vida das pessoas. O nosso Deus, Ele usa o homem através do Espírito Santo para trazer bonança, para trazer paz, para trazer alegria ao nosso coração. Na época de Isaías, o Espírito de Deus estava sobre o homem. Hoje, através de Cristo, nós temos o direito adquirido por Ele, ou melhor, concedido por Ele, que nós estamos cheios. A palavra diz que nós estamos cheios do Espírito de Deus. E é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente o homem ele tinha que passar por várias provações para que o Espírito de Deus viesse sobre ele. Mas hoje não, hoje nós temos esse privilégio, através de Cristo, que esse Deus maravilhoso ele nos concedeu algo tremendo, e foi o seu próprio Espírito. E muitas pessoas, eles acham que é impossível um homem receber o Espírito de Deus, mas foi uma promessa, e essa promessa se cumpriu em nossas vidas através de Cristo. Vamos lá. Lá no versículo 3, versículo 4, diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quando nós recebemos esse Espírito de Deus, esse Espírito bendito, nós podemos restaurar cidades. Nós podemos levar ali o Evangelho, a palavra de Deus. E uma cidade que seja até do mal, quando nós entramos com a luz, né? Quando nós entramos com a luz de Deus ali, naquele lugar, então se cumpre a palavra de Deus. Então nós temos que ter isso na nossa vida, que a nossa vida seja uma vida de luz e não de trevas. Que a luz de Deus esteja sempre comigo e com você, para que nós venhamos quebrar as trevas através da luz de Deus, que é o Espírito dele que está dentro do nosso coração. Vamos lá, para a gente encerrar aqui. Lá no versículo 5 diz assim: estranho-se apresentação apacentarão os vossos rebanhos e entrarão em estrangeiros, serão os vossos lavradores e os vossos dinheiros. Quem são os estrangeiros? Os estrangeiros são aquelas pessoas que ainda não aceitaram o que serão evangelizados, que Deus se apossar deles, aquelas pessoas que se converterão,
são os estrangeiros. É como nós, que não conhecíamos a palavra do Senhor, nós éramos estrangeiros. Mas a partir do momento que aceitamos Cristo, então nós já não somos mais estrangeiros, nós somos participantes do reino de Deus. Tá bom? Fica aí essa palavra no seu coração e eu quero orar por você. Pega aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, o seu olhinho de unção, e nós vamos orar, tá bom? Aqui está a minha água, pega a sua água aí, nós iremos orar, tá bom? Ó Deus, nós sabemos, meu Deus, que tudo que envolve a palavra do Senhor traz vida. E nós estamos aqui apresentando essa água. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, vida purificada sobre a vida dessa pessoa que está enferma, Senhor. Quebra todo o mal, toda malignidade que tiver na vida dessa pessoa, seja a doença qual for, que quando ela beber essa água, Senhor, ela será curada. Meu Deus, coloque o teu poder sobre a vida dessa pessoa. Abençoa o Brasil, as nossas autoridades. Sim, meu Deus, constrói ao redor do nosso país uma muralha de fogo. Todo mal que estiver dentro seja lançado fora. Todo mal que estiver fora não entre na nossa nação, no nosso povo. Meu Deus, revela tudo aquilo que está escondido, que estão tentando contra a nossa nação. É o que eu te peço, em nome do nosso Deus poderoso e do teu Filho, Cristo amado. É o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Bebe aí a sua água. Nós estamos hoje encerrando mais uma live e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima.